Estamos iniciando a nossa aula 8.2, especificamente do curso Combustíveis Renováveis, e desejamos hoje falar sobre o hidrogênio, sobre os processos de obtenção do hidrogênio, destacando prioritariamente os dois processos mais usados atualmente, que são a reforma a vapor, em geral do próprio metano, né? Mas veremos que podemos ter outras reformas a vapor, como da biomassa, que é o objetivo do curso, né? Obtendo combustíveis renováveis, e além da reforma a vapor, ou de combustíveis fósseis, ou da própria biomassa, pode-se destacar a eletrólise como outro método importante na obtenção de hidrogênio. Ainda como destaque inicial, o fato de que a eletrólise obtém um hidrogênio bem mais puro, beirando aí os 99% de pureza, mas, em regra, a eletrólise é um processo ainda muito caro, porque consumidor de eletricidade. E, do outro lado, com menor pureza, mas bem mais barato, e por isso ele é o processo mais usado atualmente para obter o hidrogênio, a reforma a vapor, principalmente dos combustíveis fósseis. Iniciamos com essa imagem aí, né, em que mostramos dois hidrogênios. Como assim dois? À esquerda da tela está só o elemento químico hidrogênio, não é? E à direita da tela, o H2, a molécula H2, que é a que desejamos falar sobre a obtenção do gás hidrogênio no caso. Então, faço esse destaque inicial, chama essa atenção de que existe o elemento químico hidrogênio e existe o gás hidrogênio, molécula H2, porque às vezes confundimos e estamos nos referindo a um pensando no outro. A molécula H2, ou seja, o gás hidrogênio, ele é muito inexistente, ou praticamente inexistente, no planeta Terra. Se considerarmos a litosfera, a crosta terrestre, não tem hidrogênio, eu me refiro à molécula H2. Na atmosfera, temos percentuais em traços, né, em ppm de hidrogênio, ou seja, a rigor não há a molécula H2 na atmosfera. E na hidrosfera, rios, mares, oceanos, não temos de novo a molécula H2. Claro, na água, o elemento químico hidrogênio aparece, e ele aparece também nos hidrocarbonetos, mas aí falamos de novo do elemento químico hidrogênio ligado ao carbono. Enfim, o foco, né, dessa aula é avaliar, destacar, estudar os processos de obtenção da molécula H2, ou seja, do gás hidrogênio, porque ele é um importante combustível e tem vários usos na indústria petroquímica e na indústria do refino, e vai ter usos, já falamos alguns deles, na própria biomassa como substituta dos combustíveis fósseis. Aqui uma progressão no conteúdo do hidrogênio dos combustíveis. Então, o que falamos hoje é do hidrogênio puro, né? Apenas hidrogênio. No metano, que é o principal componente do gás natural, o hidrogênio, percebam que ele é a maior parte, na molécula CH4, principalmente. No petróleo, ele é mais rico em hidrogênio do que o carvão, e o carvão tem mais hidrogênio do que a madeira. Então, da esquerda para a direita, partindo da madeira, que foi o primeiro combustível muito usado nos anos 1850, destaque dessa imagem, para o carvão, que teve o ápice, aí, o apogeu, o maior uso dele em torno da década de 30, nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial. E depois o petróleo, com auge aí nos anos 2000, e aponta para o ano 2050 o auge do uso do gás natural, e a partir dos anos 2050 se fala ainda uma economia do hidrogênio. Resumindo, da madeira para o hidrogênio, um aumento crescente no teor de hidrogênio desses combustíveis.
Aqui, essa fala anterior expressa num outro gráfico, e misturando-se aqui, o carvão, que é essa curva aqui escura, né, que tinha uso enorme nos anos 1800, no século XIX, o uso do carvão vai diminuindo, e ele hoje já é bem pequeno, porque hoje, e aqui especificamente na década de 70, né, a matriz mundial dos combustíveis líquidos, ela passou do carvão. Esse encontro aqui, mais ou menos nos anos 60 e 70, em que essa curva verde é o petróleo, principalmente, né, o combustível líquido, fóssil e predominante. Então, esse encontro, esse momento em que passa-se a consumir mais petróleo do que carvão, é em torno dos anos 60 e 70. E eu marquei em amarelo aqui os anos atuais, ou seja, a década de 20, em que começa a haver uma queda do uso do petróleo e uma ascensão do uso do gás natural. Então, o que se aponta é que será crescente nas próximas décadas o uso do gás natural e da, entre aspas, economia do hidrogênio, ao passo que seguirá caindo o uso do petróleo e do gás natural, ou seja, uma queda dos combustíveis fósseis, é o que está colocado nesse instante. E aqui, por volta de daqui a 130 anos, uma economia do hidrogênio já completamente estabelecida, é o que se prevê. Essa tela vimos em aulas anteriores, em aulas introdutórias do curso de combustíveis renováveis, em que destacamos, enfatizamos que esse triângulo do fogo tinha como combustível, na verdade, o hidrogênio, e os outros combustíveis, e a gente fala de alguns deles, estuda-se alguns deles, o que há de comum em todos os combustíveis é que todos eles têm o elemento químico hidrogênio na forma. Então, em algum momento, eu disse para vocês que o combustível no singular é a presença do elemento hidrogênio, e aí vale aquela comparação dessa tela, né? Que da madeira para o carvão, para o petróleo, para o metano, enfim, para o hidrogênio, o que aumenta é o teor de hidrogênio no combustível, destacando-se mais uma vez, enfatizando-se que o hidrogênio puro seria o melhor dos combustíveis, né? No sentido principalmente do poder calorífico do hidrogênio puro como combustível, veremos isso à frente. Aqui, ainda recordando o conceito de teoria do fogo, combustível, comburente, calor, reação em cadeia, os 4 elementos que compõem o fogo. Faço de novo a observação de que o hidrogênio é o combustível por excelência. Aqui, a reação de combustão básica, primeiro à direita, em que metano e O2 geram CO2 e água. Seria a combustão mais simples, o hidrocarboneto mais simples, o metano, CH4, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água e liberando energia. Então, esse caráter da reação exotérmica de liberar energia numa reação de combustão, em que citei como exemplo o metano, que é a mais simples delas, mas qualquer reação de combustão teria essa ideia de combustível, um composto que contém hidrogênio, reagindo com O2, formando gás carbônico, CO2, formando água e liberando energia. Isso acontece na própria reação do hidrogênio com o oxigênio. A diferença é que quando não há carbono, ou seja, quando temos hidrogênio puro, não se formará CO2. Então, na reação de H2 com O2, porque não tem carbono nos reagentes, você terá apenas a formação de água, claro, também com liberação de energia. Então, resumindo, a síntese, né, a reação de síntese da água, ou seja, a união do H2 com O2, formando H2O, ela é exotérmica, assim como todas as reações de combustão. E por isso estamos a falar delas, a estudá-las, no caso, porque liberam energia e é o que se deseja nesse mundo nosso tão dependente de energia. Algumas observações, algumas questões pontuais do hidrogênio, é o elemento mais abundante do universo,
99% da energia no universo é proveniente do hidrogênio, claro que estamos falando de estrelas aqui, e especificamente da fusão nuclear que ocorre em cada estrela e na nossa estrela-chefe aí, que nos mantém, o Sol. Aqui falei antes e agora em números a ocorrência, a disponibilidade do hidrogênio no ar, menos do que 1 ppm de hidrogênio, ou seja, estamos falando da molécula H2 que não existe na atmosfera terrestre. Algumas propriedades específicas e importantes do hidrogênio. Aqui uma fórmula da fisicoquímica que fala em fator de compressibilidade. De forma resumida, esse fator de compressibilidade menor que 1 indica que a substância tem fácil liquefação. O hidrogênio é exatamente o contrário, ele tem esse Z, fator de compressibilidade, maior que 1. Então, percebam nesse gráfico, esse pontilhado aqui seria o Z igual a 1. Percebam que o nitrogênio está abaixo, né? Teria um Z menor que 1, ou seja, uma mais fácil compressibilidade do que essa curva amarela do hidrogênio, que está acima do valor 1 do fator de compressibilidade, e o hidrogênio tendo esse Z, fator de compressibilidade maior que 1, isso expressa que o hidrogênio tem difícil compressão. Então, ele vai ter que ser estocado em cilindros com elevadas pressões, em cilindros muito resistentes a essa elevada pressão. Enfatizo aqui a quantidade de energia por unidade de massa do hidrogênio é a maior dentre todos os combustíveis, esse valor de 145 megajoule por quilograma. E aqui, comparando-se o hidrogênio, o metano e a gasolina, um destaque aqui da energia mínima de ignição, um 0,02 para o hidrogênio e valores maiores para o metano e para a gasolina, ou seja, ele entra em ignição com energia bem baixa. E a velocidade de propagação da chama no ar tem um valor de 2,65 maior do que o metano e a gasolina, ou seja, ele tem uma propagação de chama fácil. Ainda uma propriedade interessante do hidrogênio que, se pensarmos na massa das carretas, umas carretas carregadas com hidrogênio, a massa dessas carretas carregadas, entre aspas, é próxima da massa das carretas vazias, ou seja, estamos dando ênfase aí à menor densidade que o hidrogênio tem no estado gasoso, a sua baixa densidade, apesar do poder calorífico enorme. Alguns usos do hidrogênio, esse 55% aqui, o maior uso, na síntese de amônio ou metanol, na produção de ferro e aço, e no tratamento de óleos e gorduras, no sentido de saturá-los, né, de retirar as insaturações deles, na indústria do vidro e componentes eletrônicos e na área de combustíveis, nas refinarias, no sentido, com o objetivo de dessulfurizar, por exemplo, o óleo diesel e a gasolina. Alguns prós e contras, né? O hidrogênio necessita ser armazenado a altas pressões, o liquefeito, e falamos disso, a dificuldade em comprimi-lo, aquele número da fisicoquímica chamado fator de compressibilidade. Aqui, numa visão de gráficos, esses gráficos verticais, mostrando a elevada densidade energética, o valor que já citamos de 145 megajoule por quilo. Então, percebe esse enorme poder calorífico, ou densidade energética, expressam a mesma ideia, muito maior no hidrogênio do que, por exemplo, no álcool, do que, por exemplo, na gasolina. Né? E aqui uma observação em vermelho, que a energia de 1 litro de hidrogênio equivale a 0,27 litros da gasolina, ou seja, arredondando, ele teria 4 vezes mais energia que a gasolina. De novo aqui marcado o valor de 145 megajoules por quilo, ou seja, a excelência dentre todos os combustíveis. Os processos de produção do hidrogênio, lembrando aquela fala inicial de que ele não existe no planeta Terra, então ele tem uma obtenção difícil, né? E a partir de quais processos é o que desejamos estudar agora.
4 processos, 2 deles atuais e 2 deles que eu chamei aqui de futuros, ou seja, em estudo, em fase de implementação, né, da execução aos poucos deles. Então, maior parte do hidrogênio produzido hoje é a reforma a vapor, vamos detalhar esse processo, e uma menor parte é eletrólise, mas, resumidamente, esses 2 seriam atuais, ou seja, pelo menos 95%, seria mais que isso um pouco, mas fique com esse mínimo, ao menos 95% do hidrogênio produzido hoje, ou é por reforma a vapor, ou por eletrólise, e em valores bem menores que 5%, a partir da gaseificação da biomassa. Esse aqui é muito teórico, é muito objeto de pesquisa ainda, a biofotólise. Comentaremos à frente o fato de que bactérias ou microalgas fotossintetizantes conseguem produzir hidrogênio, a gente comenta à frente. Então, passaremos a falar à frente agora, logo em seguida, do processo de reforma e da eletrólise. Ainda uma visão geral, antes de falarmos da reforma, essa tela é bem interessante porque marquei em amarelo os tipos de energia que levam à eletrólise. Então, a partir dessa tela, já estamos falando dos 2 tipos atuais de processos de produção do hidrogênio, a reforma a vapor e a eletrólise. Então, a eletrólise, percebam que esses traços amarelos, a eletrólise, a produção de hidrogênio por eletrólise, podendo usar a eletrólise, recordando, é um processo elétrico que consome eletricidade para produzir hidrogênio. E pode ser produzida eletricidade a partir da energia nuclear e a partir da energia solar, eólica e hidrelétrica. Então, e ainda de rejeitos orgânicos. Então, são esses caminhos amarelos levariam à eletrólise. O uso do carvão, do petróleo e do gás natural, os fósseis estão escurecidos aqui, eu botei linhas azuis, levariam ao tal gás de síntese, que vamos falar dele bastante à frente, que é a mistura monóxido de carbono e hidrogênio, né? CO mais H2, e esse gás de síntese é obtido a partir da reforma a vapor do carvão, do petróleo e do gás natural. Resumindo, nessa tela, os caminhos em azul levando ao gás de síntese, os caminhos em amarelo levando à eletrólise. Destaco, enfatizo que os caminhos em azul que levam ao gás de síntese se utilizaram do processo reforma a vapor, vamos detalhar isso à frente, e os em amarelo levam à eletrólise, a obtenção do hidrogênio por eletrólise. E o verde, gente? O verde é a biomassa, e eu quis enfatizar aqui que há um caminho da biomassa que leva ao gás de síntese, ou seja, a biomassa pode produzir hidrogênio a partir da reforma, mas também a biomassa tem um caminho aqui que produz energia elétrica, e a biomassa também poderia levar ao hidrogênio a partir da eletrólise. Desejamos detalhar isso à frente. Numa rápida visão do mercado mundial de hidrogênio, perceba que as porcentagens aqui da produção de hidrogênio a partir do gás natural, né, do óleo pesado e do carvão são majoritárias, e a própria eletrólise é um processo ainda percentualmente pequeno nesse total. Aqui, aquelas imagens anteriores vistas de outra forma, mas percebam que vários tipos de energia produzem hidrogênio a partir da eletrólise, e a biomassa podendo encaminhar a produção de hidrogênio a partir da reforma a vapor ou da gaseificação. Nestes 2 casos, vamos detalhar à frente, se produz a mistura CO e hidrogênio, e também se produz o CO2, então por isso que tem essa etapa de separação. Está escrito separação do hidrogênio. Separação do hidrogênio de quem? Do CO e do CO2, que são aqui produzidos na reforma a vapor. Eu só acrescentei aqui, como fontes de energia que possam ser usadas para promover a produção do hidrogênio por eletrólise, eu acrescentei a energia nuclear, que não vi citada nessa tela aí. Aqui os vários processos de produção de hidrogênio, quando eu falo vários, aqueles que a gente comentou e outros,
mas eu destaquei, enfatizei em amarelo os processos que são atuais, que está escrito aqui, comerciais, né? A reforma a vapor, a oxidação parcial, que é um tipo de reforma, a gaseificação da biomassa já é considerado algo comercial, e a eletrólise também é algo comercial. Marquei em azul os processos de curto prazo, que é um outro tipo de reforma, e uma reforma da amônia, e ainda um processo com células a combustível, que falaremos numa próxima aula. Então, marquei os atuais, que estão aqui com o nome de comercial, e os de curto prazo, ou seja, que tem a utilização deles sendo iniciada. Os outros que eu não marquei são todos de longo prazo ou de médio prazo, ou seja, seriam objeto de pesquisa futura de novos processos de produção de hidrogênio. Aqui, uma visão geral dos processos que já existem e expressando custos, mostrando aqui embaixo que essa cor aqui é a energia nuclear com custos menores do que a produção de hidrogênio por biomassa, que esse é laranja, e até mesmo, de novo, a nuclear com custos menores do que a produção do hidrogênio por eletrólise, ou seja, a eletrólise teria maior custo. Nessa visão de cima, no gráfico de cima, o gás natural sendo mais barato, tendo custo menor do que os bioderivados líquidos e do que a própria eletrólise. Resumindo, as formas de obter hidrogênio mais baratas seriam a partir do gás natural e a partir da energia nuclear. Com ênfase minha, nesse momento, além do que está mostrado nesse gráfico, de que o gás natural, apesar de ser barato, é emissor de CO2, ou seja, é fomentador, aumentador do efeito estufa, do aquecimento global. O contrário ocorre, né, o contrário com a energia nuclear, que não é emissora de CO2. Passamos, então, a falar desses processos, que já falei anteriormente, que a reforma e a eletrólise são atuais, e que a biofotólise e a gaseificação seriam futuros. Passo a falar na ordem desses 4 processos, destacando que nessa aula vamos enfatizar o 1 e o 2. Teremos uma aula 8.3, em que vamos enfatizar esse item 4 aqui, que é a gaseificação da biomassa pareada, casada, em sequência da gaseificação da biomassa, e fala-se da célula combustível, que são processos bem afins, bem relacionados um com o outro. Então, passamos a falar da reforma e da eletrólise principalmente. O que seria a reforma a vapor? Seria um processo endotérmico ou exotérmico, eu marquei diferente aqui, porque a maioria dos processos de reforma é endotérmico, é consumidor de energia. São processos, tanto o endotérmico como o exo, são de conversão catalítica, ou seja, são processos que usam catalisadores, de um combustível que pode estar nos 3 estados físicos, mas que sempre vai migrar para um gás. E esse gás pode ser utilizado como combustível. Então, nessa tela, os vários nomes que são tipos diferentes de reforma. Falando primeiro da reforma a vapor do gás natural, porque disparada é a mais utilizada mundialmente. Então, 2 reações de reforma do gás natural, lembrando que o nome fala em reforma a vapor. Por quê? Porque se usa o vapor d'água, ok? É importante essa ênfase minha aqui. Na primeira reação, o CH4, o gás natural, o metano, o componente principal do gás natural, é oxidado pelo vapor d'água, temperaturas aí de 300, 400 graus pelo menos, e forma-se o CO e o hidrogênio. Então, você perceba que já há a geração de hidrogênio aqui, e o carbono foi oxidado aqui de -4 para +2. Essa mistura CO-hidrogênio é o chamado gás de síntese. O que importa? Que esse CO, esse carbono aqui teria NOx +2, ele ainda pode ser oxidado a CO2, ou seja, o carbono aqui no monóxido de carbono com NOx +2 pode passar a ter NOx +4 no dióxido de carbono CO2.
Como que esse monóxido de carbono, que aqui é produto, vai ser oxidado? Perceba que ele é produto da primeira reação e é reagente da segunda reação. De novo, na segunda reação, ocorre a reação com vapor d'água. Então, perceba que a água, que era reagente na primeira reação, continua aqui. E a água, agora, na segunda reação, vai fazer o quê? Oxidar o monóxido de carbono a dióxido de carbono. E, de novo, será produzido hidrogênio. Então, percebam que o hidrogênio é produto da primeira reação e da segunda. As duas reações, esse par de reações, é chamado de reforma a vapor, porque se usa o vapor d'água, claro, com catalisadores. E aqui, importante mostrar que a primeira reação é endotérmica e a segunda é exotérmica. Aqui embaixo, a reforma a vapor de várias outras fontes, porque estamos falando da biomassa. Então, metano, metanol, etanol, glicerina e o próprio açúcar, podendo sofrer reações semelhantes, ou seja, processos de reforma. E o que há de comum em todos eles? Sempre ocorrerá, marquei em amarelo, a liberação de hidrogênio, que é o foco da nossa aula, a produção de hidrogênio, e o que vai mudar é a estequiometria, que valores diferentes em número de mols de hidrogênio produzidos, dependendo, claro, do combustível que estamos usando. Eu estou chamando todos de combustíveis, porque todos possuem hidrogênio na forma, naquela definição inicial de combustível. Mas perceba que todos aqui são combustíveis que têm carbono também. Então, essas reações, no plural, de reforma têm em comum o quê? A reação de um combustível, que pode ser um hidrocarboneto, pode ser um etanol, uma biomassa, uma glicerina, né? Todos têm carbono na fórmula, então todos reagem com vapor d'água e todos formam CO2 e hidrogênio. Como falei, muda a estequiometria de cada uma das reações, mas elas têm em comum a obtenção desejada, no caso do hidrogênio. A reforma a vapor do etanol, eu faço o destaque dela nessa página, enfatizando as vantagens. O líquido, o etanol, é derivado da biomassa e, portanto, uma fonte natural, uma fonte natural de CO2, ou seja, teria um balanço zerado do CO2 aí, abrandando a questão do aquecimento global. Pode ser produzido a partir de uma grande variedade de biomassas, o processo de obtenção do etanol, né? Enfim, fermentação de biomassas diferentes, levando ao conceito que a gente já comentou em aulas anteriores de biorefinaria, no caso de biorrefinarias baseadas na cana-de-açúcar. Isso aqui é bem brasileiro, o destaque é brasileiro e americano. O fato da infraestrutura de produção e distribuição do etanol já está muito bem estabelecida no Brasil, isso ocorre também nos Estados Unidos, até porque o etanol é atualmente distribuído também em misturas com a própria gasolina, no que chamamos de blender. Um outro tipo de reforma a vapor do metano, agora o metano obtido do biogás. Então, seria as mesmas reações comentadas aqui, né, de chamadas reações de reforma a vapor, mas agora um metano vindo da biomassa. Lembrando que a biomassa, ao sofrer decomposição, ou seja, biodigestão anaeróbica, produz, a partir de micro-organismos, o biogás, que tem composição majoritária no CH4, no metano. São seres chamados metanogênicos, né? Essa metanogênese são árqueas que produzem metano. E aí, claro, esse biogás que é rico em metano, ele é combustível e ele pode sofrer o mesmo processo aí de reforma gerando hidrogênio. Agora, mais especificamente, as reações do processo de reforma a vapor, né? A gente numerou elas aqui, 1, 2, 3. Então, a reação 1 seria a reação entre o metano e o vapor d'água, reação entre o CH4 e o H2O, gerando o gás de síntese, que é a mistura CO e hidrogênio, e destacado em azul aqui que existe uma maior relação hidrogênio-CO, no caso, uma relação de 3 de hidrogênio para uma parte de CO.
Eu marquei na segunda reação, que é a reação de deslocamento do gás água, chamada reação de Schiff, que é a reação que comentamos anteriormente do monóxido de carbono com vapor d'água, gerando CO2 e hidrogênio. Enfatizei em amarelo que essa reação é exotérmica, né? Ou seja, é um calor liberado que pode ajudar a primeira reação a ocorrer a nível térmico, né? E uma terceira reação, que são duas moléculas de CO gerando carbono puro e CO2, essa reação é também exotérmica, mas essa reação 3 tem a desvantagem da formação de coque, que em regra é veneno do catalisador usado nesse processo de reforma. Resumindo, essa reação 3, apesar de exotérmica, o que a priori é uma vantagem, ela não é desejada porque formando esse coque envenena o catalisador usado aí no processo. As reações de reforma oxidativa, em resumo, seriam o quê? A reação direta com O2. Né? Então, o metano, ao invés aqui de reagir com vapor d'água, que seria a reforma a vapor, o metano está reagindo com O2, também produzindo o gás de síntese, mais importante aqui, ó, nesse caso, a reação é exotérmica, o que é bem-vindo, porque gera calor, que pode ser usado nessas várias reações, outras que são endotérmicas. Na reação 5, uma reação completa entre metano e oxigênio. O fato é que as duas são exotérmicas. Essa aqui é chamada reação da reforma a seco, né? Porque não tem água, não tem O2. No caso, o carbono do CH4 ele é oxidado a CO pelo próprio CO2. Então, é um processo Fischer-Tropsch do gás de síntese, mas com maior tendência de formação de coque. O caráter ambiental desse processo 6 é que faz-se uso de gases de efeito estufa. Perceba que estamos reagindo o metano com o CO2, os dois são gases de efeito estufa, e ao reagirem, há um caráter ambiental nisso, porque você está reduzindo gases de efeito estufa e, enfim, é o objetivo nosso, gerando também hidrogênio. Passamos a falar agora da eletrólise, que seria o segundo processo de obtenção do hidrogênio. Então, o que é a eletrólise? Né? Eletro é a ideia dos elétrons, da ligação, e a lise é a quebra. Então, a eletrólise ao pé da letra, né, numa visão de etimologia, seria a quebra das ligações químicas através da eletricidade, uma eletrolise, né? A gente joga um acentozinho, em português fica eletrólise. É um processo físico-químico que utiliza-se da energia elétrica, de uma fonte qualquer, para forçar, é importante sublinhar essa palavra, forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substâncias simples ou compostas que não podem ser encontradas na natureza. Então, vamos obter coisas que não existem na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Claro, estamos falando do hidrogênio. Perdão. Já destacamos que o hidrogênio não é encontrado no planeta Terra, entre aspas, aí na natureza. Então, a eletrólise seria um processo da direita para a esquerda, porque da esquerda para a direita teríamos pilha. Na pilha, uma energia química produz energia elétrica. No caso, na eletrólise, estamos querendo produzir o hidrogênio a partir do consumo de energia elétrica. A ênfase aqui, entre parênteses, que trata a eletrólise de um processo não espontâneo. Aqui, vendo-se que temos a água como reagente e o hidrogênio e o oxigênio como produtos, ou seja, estamos fazendo a eletrólise exatamente da água. E esse processo de transformar a água em hidrogênio e oxigênio, ele é acompanhado de um aumento de energia. Ou seja, ao se obter o hidrogênio e o oxigênio, esse sistema tem energia final maior do que a inicial. Como a energia final é maior, a gente diz que o processo é endotérmico. Em outras palavras, a energia é absorvida. Ainda, falando de forma diferente,
Quando a energia é absorvida, quando o processo é endotérmico, se consome eletricidade, daí o fato de que a produção de hidrogênio por eletrólise é, em regra, cara. Mostrando essa eletrólise a partir de fontes não emissoras de GE. O que é GE? Gases de efeito estufa. Então, principalmente a eletrólise por uso da energia solar ou a eletrólise por uso da energia eólica seriam fontes não emissoras de gases de efeito estufa. E estão mostradas aqui a solar e a eólica, que geram energia elétrica e permitem a eletrólise da água produzindo hidrogênio. A própria energia hidrelétrica é considerada renovável, faria o mesmo. Forneceria, a partir das hidrelétricas, energia elétrica para fazer a eletrólise da água e gerar hidrogênio. Enfatizo que a energia nuclear também tem esse caráter e ela é mais forte a nível de fornecimento de energia do que essas três aqui. Então, a energia nuclear é sim uma opção de obtenção do hidrogênio por eletrólise. E enfatizando que a nuclear tem uma força, né? Uma capacidade energética maior do que a solar, maior do que a eólica, maior do que a hidrelétrica. Não esqueçam, a energia nuclear é sim um caminho para, a partir da eletrólise, se produzir hidrogênio sem emissão de CO2. Aqui, os chamados eletrolisadores, né? E há uma definição outra, dizendo que a eletrólise envolve um processo químico não espontâneo, em outras palavras, consumidor de energia, que ocorre graças ao fornecimento de energia elétrica por meio de uma fonte geradora externa. Esses são alguns eletrolisadores usados em indústrias aí que fazem a eletrólise da água, com uma vantagem de que você obtém um hidrogênio de elevada pureza e uma desvantagem de que isso tem um custo energético enorme. Custo que a gente mostra nesse gráfico, né? O consumo de energia dos vários eletrolisadores, sim, comerciais é enorme, né? Esses valores aqui são altos, né? Em resumo, há um grande consumo de energia, e isso é uma desvantagem, claro, mas como vantagem se tem um elevado grau de pureza, sempre atingindo aí pelo menos 99% de pureza nesse hidrogênio obtido por eletrólise. Aquele método que já é futuro, que está em pesquisa no mundo inteiro, de produção de hidrogênio por biofotólise, o que seria isso? Seriam microalgas que são fotossintetizantes, né? Mas, em resumo, elas fazem o quê, né? A nível reacional. Elas pegam água, a molécula de água, mais precisamente 2 moléculas de água, e essas moléculas de água, ao receberem energia do sol, luz solar, essas bactérias ou algas conseguem transformar a água em hidrogênio e oxigênio. Em outras palavras, essas microalgas fotossintetizantes fazem a eletrólise via biofotólise. Isso é incrível, quando eu falo incrível, porque de verdade ainda pouco conhecido. Claro, se sabe que isso se dá por ação de enzimas hidrogenases, mas só esses micro-organismos sabem fazer isso e, claro, o mundo todo entende, tenta entender, tenta estudar detalhadamente como isso é feito por algumas algas, algumas bactérias. Mas escrevi lá no início que seria considerado ainda um processo futuro, claro, necessário e importante que se siga estudando bastante esse processo, mas ele é minoritário na produção atual de hidrogênio. Aqui, a gaseificação da biomassa, né, na produção de hidrogênio, uma ênfase, uma lembrança de que se pode fazer na biomassa, pode-se ter métodos bioquímicos, falamos da fermentação, da esterificação, da digestão anaeróbica, isso tudo produzindo, por exemplo, biogás, e o biogás tem como componente principal o metano, que pode sofrer o processo de reforma, que já comentamos, que leva ao hidrogênio.
Por um outro lado, a biomassa pode, a partir de processos termoquímicos, como os que comentamos de pirólise, de liquefação e outros, também produzir hidrogênio. Então, teriam essas duas vias principais, uma bioquímica, a outra termoquímica, as duas levando ao hidrogênio. Uma tela tentando sintetizar, resumir o que falamos, a relação inversa entre impactos ambientais e custos do hidrogênio. Os custos mais elevados teriam menor impacto ambiental e vice-versa. Então, perceba que nos custos elevados, principalmente os processos envolvendo eletrólise, eles teriam maior custo, mas como vantagem menores impactos ambientais. No outro lado, inversamente, os processos de reforma e o próprio processo de gaseificação da biomassa teriam custos reduzidos, porém, em regra, maiores impactos ambientais. Então, é legal, é importante, é simpático fazermos essa ênfase de uma relação inversa, né, entre custos e impactos ambientais. A eletrólise com os custos elevados e o impacto baixo, e os processos de reforma, ao contrário, com maiores impactos ambientais e menores custos. E aqui uma ênfase em alguns links de interesse, lembrando que divulgarei para vocês esse material que a princípio estou apresentando aqui em PowerPoint, enviarei para vocês em PDF, e quando em PDF, esses links serão ativos, e aí vocês cliquem nele, tem vários assuntos que são mais detalhados nesses links, e há, por exemplo, algumas ofertas de estágio, alguns links de empresa, enfim, de curiosidade, cliquem nesse link quando eu enviar o material em PowerPoint. Espero ter esclarecido aí a vocês sobre esses processos de produção do hidrogênio. Numa próxima aula, destacarei a gaseificação e as células a combustível, que são processos irmãos, eu diria, porque ocorrem necessariamente em sequência. As células a combustível fazem uso do hidrogênio, e por isso é uma sequência dessa aula em que falamos de hidrogênio, mas as células a combustível podem, sim, usar o hidrogênio obtido pela gaseificação, e é isso que falaremos nas próximas aulas. Obrigado.